há 5 anos e meio atrás, mês de setembro, outubro, eu tive que participar de algumas reuniões da minha congregação na Espanha e na França. Então tinha uma tarde livre na França, eu fui conhecer os grandes monumentos. E na volta eu tomei um táxi. E o taxista, quando percebeu que eu era brasileiro, lembrou-se que há 1 mês e meio atrás, a França tinha sagrado-se campeã mundial de futebol em cima do Brasil. Então, quando passou em frente o estádio de futebol, ele olhou para mim e disse: pardon, está perdoado. Mas esse pardon não é por ter ganhado, não. Porque o francês, ele não conversa com a gente sem antes pedir desculpa. Ele é muito fino. E ele então mostrou e disse: ici le grand état de France. Falei: oh, très joli. Muito bonito. Ele disse: aqui nós ganhamos a Copa de vocês. Eu disse: não. Eu disse: oui. E falou mais bravo em francês. E eu disse: não. Então ele achou que eu não estava entendendo o que ele estava falando. E ele tentou falar em espanhol. A nós outros, futebol, Copa do Mundo, nós outros a ganhar usted. Não, sim. Vous a perdu? Não. Eu disse para ele: eu não joguei. Eu não perdi nada. Não foi eu que amarelei o Ronaldinho. Por que eu perdi? Perdi nada. Por quê? Que o Ronaldinho, eleito consecutivamente 2 anos, o melhor jogador de futebol do mundo, chamado Fenômeno. O cara é bom mesmo. Fenômeno. Por que esse cara não jogou e ajudou o Brasil a perder uma final inesquecível daquela? Por quê? Ele estava em final de carreira? 4 anos depois, ele foi o artilheiro da Copa que o Brasil ganhou, inclusive enfrentando seleções muito mais fortes. Por que naquele ano o Brasil perdeu em consequência do péssimo desempenho do Ronaldinho? Qual é a causa? Ronaldinho estava machucado. E o melhor jogador de futebol do mundo, o Fenômeno, machucado, não joga absolutamente nada. É por isso que você vem perdendo algumas copas para o encardido. É por isso que você também está sendo derrotado em algumas dessas competições que nós pudemos refletir ao longo desse acampamento. É por isso que um homem de 1,78 m perde para um cigarro que não vale nada, que com um aperto de mão, que se jogar na água destrói. Mas não é só esse homem que perde, o mundo perde. Para fazer 300 cigarros dá quantos maços? 15 maços de cigarro. Vem 20 dentro. Para fazer, portanto, 15 maços de cigarro. Quem fuma um por dia, em 15 dias, tem que se cortar uma árvore. Para fazer 300 cigarros, precisa cortar uma árvore. Não é só esse homem que perde. Quando você perde, a natureza perde. Uma árvore cortada, além da poluição do meio ambiente, quantos pássaros não se reproduzirão? Quantas aves morrerão? Quantos animais não terão aonde se esconder durante a noite e a chuva?
quando o encardido consegue machucar você. Você que é um fenômeno. Por quê? Você ouviu muito bem o Dunga dizendo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de você, você é obra-prima das mãos do Senhor, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Você que é esse fenômeno, você que é essa pessoa excepcional, perde esses joguinhos de nada. Porque, a exemplo do fenômeno, o encardido vai lá no cerne. Sabe por que nós estamos tendo uma juventude derrotada? Porque temos uma juventude do coração ferido, do coração machucado. O maior estrago que o encardido vem fazendo em nossos jovens não é na perna ou no seio, quando implanta silicone, ou nos músculos, quando faz tomar esses remédios para ficar forte, as anfetaminas. O maior estrago que o encardido está fazendo é no coração. Não existe silicone para um coração ferido e machucado. Não existe plástica para um coração estragado pela mágoa, pela angústia, pela tristeza e pelo ressentimento. Para fazer o jovem perder a coragem e a força, essas duas pernas, as quais vocês foram convidados a caminhar nesse acampamento, o encardido vai lá no cerne que é o coração, e lá ele vai semeando a fraqueza, semeando a derrota, semeando o ressentimento, semeando a mágoa, transformando o jovem em alguém que está completamente envelhecido. João Paulo II falou isso em julho de 1980 em Belo Horizonte. Primeiro grande encontro do Papa com a juventude. Aliás, o primeiro foi no México, por ocasião de 79 em Puebla. Embora lá tivesse menos jovens, o grande encontro, aquela multidão de jovens. E lá ele profetizou que Belo Horizonte do futuro, 25 anos atrás. Depois desse grande encontro de João Paulo aqui, quantos outros aconteceram? O espetacular encontro em Manilha, com 4 milhões de jovens. O jubileu em Roma, em Paris, em Toronto. Encontros espetaculares. E o que João Paulo dizia? Um jovem começa a envelhecer perigosamente, ele dizia em Belo Horizonte, quando se deixa levar pelo fabuloso, estragado princípio de que os fins justificam os meios. João Paulo dizia em 80, o jovem começa a envelhecer. O jovem começa a estragar quando passa a acreditar nas propostas fáceis que o mundo apresenta. O jovem vai se perdendo quando perde-se em si mesmo e não tem mais uma resposta a Jesus, quando este para ele lhe perguntar, para você quem sou eu? O Papa usava esse evangelho de Mateus 16 e dizia: a vida, a história presente e futura de um jovem depende da resposta que ele puder dar, nítida, sem subterfúgios, ao Cristo, quando este lhe perguntar, para você, quem sou eu? Depois de um silêncio, o Papa disse, essa resposta já mudou a vida de muita gente. Meu irmão, minha irmã que veio a esse acampamento, você também que veio acompanhando seus filhos, seus netos, você que convive com o jovem, nós precisamos levar o jovem a um encontro pessoal com Jesus, o Jesus que se apresenta hoje como bom pastor. Além de bom é pastor, além de pastor é bom. O que significa o bom pastor? O pastor é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Não condene o jovem. Mesmo quando o jovem fizer coisas erradas.
Mesmo quando esse jovem for o namorado da sua filha, a namorada do seu filho, não condene o jovem. É muito fácil condenar. É muito fácil achar culpados ou inventar desculpas. Não condene o jovem. Jesus não condena. Jesus vai atrás da ovelha perdida. E não pergunta por que é que essa ovelha se desgarrou. E não pergunta por que é que essa ovelha feriu. Ele sabe que não adianta perguntar, porque a ovelha não sabe e não pode responder. E você também não sabe e não pode responder. Talvez até você será capaz de inventar respostas, desculpas. Talvez você seja até capaz de formular uma desculpa. Padre, porque desde a minha infância, desde a minha adolescência, porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo, porque eu tive a infelicidade de cair no erro, porque eu tive a infelicidade de ter sido seduzido, porque eu fui levado pelos colegas, porque eu tive medo de dizer não, porque eu tive medo de ser rejeitado. Todas essas desculpas não curam o seu coração. Por isso Jesus não pergunta. Jesus não pergunta por que você veio parar aqui, no buraco. Jesus pergunta por que você ainda não veio comigo. E vai até onde você se encontra. São Pedro disse isso de uma forma tão linda na segunda leitura. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mais para frente São Pedro vai dizer, ele desceu nos quintos dos infernos. Jesus morreu a morte biológica para que com a sua vida eterna matasse a morte. O único jeito de matar a morte foi passando pela morte. Jesus aceitou morrer na cruz porque era o único jeito dele chegar ao inferno. Do mesmo jeito que ele aceitou se encarnar, porque era o único jeito dele se tornar humano para salvar o ser humano, ele aceitou a morte hedionda, medonha de cruz, para chegar ao inferno. Para chegar no inferno, como nós rezamos no ofício das leituras, no sábado santo, para chegar nos infernos, e a primeira pessoa que ele foi procurar foi Adão. É linda a oração que a igreja faz. E diz que Jesus chega no inferno e diz para Adão, a paz esteja contigo, Adão. E Adão levanta entusiasmado e vira para todos os outros que estão no inferno e diz, é o meu Senhor, é o nosso Senhor. E com o teu espírito, Adão responde. E Jesus diz, Adão, eu vim buscar você. Eu vim buscar a você e todos aqueles que por uma infelicidade acabaram caindo nesse inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja reza isso de manhã no ofício das leituras. E à noite, quando está toda apagada, muitos de vocês assistiram aí no Rincão Novo pela televisão, quando se acende o círio pascal, essa vela pura, feita de cera pura de abelha. Essa vela não é uma vela qualquer. Essa vela, por exemplo, aqui, ela pode ser feita de silicone, ela pode ser feita de parafina, ela pode ser feita com restos de vela. Nesses lugares, por exemplo, que queima muita vela, eles juntam aquilo que derreteu e pode fazer essa vela, não tem problema, ela depois é abençoada. Essa aqui não. Essa vela aqui é única. Ela só pode ser feita com a cera virgem da abelha. Não pode ser usada a vela artificial. E se tiver algum padre que por economia esteja fazendo isso e comprando círio pascal com vela artificial, meus pêsames. Aliás, fecha a igreja, porque uma igreja que não puder comprar um círio pascal verdadeiro, não pode continuar funcionando, tem que fechar, está falida, porque não entendeu nem o sentido desse círio. É feita com cera virgem da abelha. Significa que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Ele o tempo, a eternidade, a glória, para todo o século, agindo aqui, no ano de 2005. Hoje, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E quando a igreja acende essa vela, e depois cada um vai acendendo a sua vela nas chamas do fogo novo, depois começa a se cantar o Exultet.
Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes. E lá no meio desse hino, a igreja retoma o que rezou de manhã. Ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Eu ficava impressionado. Ó feliz culpa de Adão. Mas é claro, a igreja está lendo a culpa de Adão a partir da restauração realizada por Jesus. E isso você também pode fazer. Sabe quando é, meu filho e minha filha, que você vai poder saber que tem o coração curado? O dia que você não disser mais, que pena que eu caí na droga, que pena que eu caí no pecado. O dia que você não diz, porque isso aí não é arrependimento, não, isso não é conversão. Conversão é mudança de vida, e não ficar na lamúria. Ah, que pena que eu entreguei a minha virgindade para um namorado. Que pena. O seu coração estará curado o dia que você disser assim: graças a Deus que eu caí. Graças a Deus que eu cheguei no fundo do poço. Porque numa piscina, se você não chega no fundo, você não pega impulso para subir. Você tem que cair lá no fundo, bater o pé e você sobe. O dia que você falar graças a Deus, significa que você está fazendo releitura da sua vida. Eu me lembro, eu tinha 17, 18 anos de idade, com aquele cabelão que eu já falei, indo trabalhar de bicicleta para a fábrica de armas. Eu era torneiro mecânico que trabalhava na fábrica de armas. Mudei pouco. Fazia fuzil automático leve. Era um homem de muita paz. Ajudava a fazer fuzil para matar. Quando eu voltava da fábrica ou da escola à noite, eu voltava fumando meu baseado. E todo mundo que já usou drogas sabe disso. Na hora você fuma, você fica eufórico, alegre, e logo depois bate uma tristeza. Quantas vezes eu fui cortando aquelas noites frias, ouvindo da casa da namorada, lá nos Canudos, chorando, e dizia: oh meu Deus, por que o Senhor não me liberta das drogas? Eu já era menino de igreja, eu já participava dos encontros. Por isso que quando eu falo nesses encontros para jogar fora a droga, o cigarro, é porque eu sei que tem, eu levava. Tinha dentro da minha bolsa, dentro da Bíblia. Eu tinha a Bíblia dessa de zíper. A gente vinha em São José dos Campos, comprava um punhado de maconha, punha dentro, se apertava bem dentro da Bíblia, fechava. Aleluia, irmão. Aqui está a minha vida. Era maconha que tinha lá dentro. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu carreguei um tijolo assim, porque a gente comprava de tijolo. Meio quilo de maconha, de excelente qualidade, que vinha com aquela sementinha, para a gente ficar fazendo assim, depois pondo na boca e comendo a sementinha. Quantas vezes eu rezei? Quantas vezes eu chorei? E quantas vezes me decepcionei, porque parecia que Deus não me ouvia. Passado algum tempo, era uma quarta-feira, dia 18 de abril, tinha um show do Gilberto Gil, hoje o nosso ministro. Eu e um amigo combinamos, a gente se encontra, vamos para a sua casa, lá a gente faz os cigarrinhos de maconha e vamos para o show. O show era 9 horas, vamos para a casa dele. Aí eu tinha um punhadão de maconha, ele já arrumou os papeizinhos e começamos a fazer o cigarro de maconha. Quando estava no último cigarro, eu estava com o papel na mão, onde eu estava me esgalhando a maconha, e ele segurando o papelzinho branco na mão, para eu colocar o pozinho da maconha, para não perder nada,
E nós já tínhamos fumado uns 3 cada um. Que eu passando a mão assim, naquele pozinho, eu tive uma visão. Eu, vestido de franciscano, purificando a patena no cálice. Quando veio aquela visão, eu comecei a rir e a chorar, junto. Eu chorava de arrependimento e achava engraçado. E eu de franciscano, celebrando a missa, ao invés do pão, era maconha. Eu não sei se você consegue entender que é uma cena meio engraçada. Fomos pro show. Quando chegamos no Tigrão, em Itajubá. Tigrão, você já fez show lá, Dunga? Não naquela época. Depois, né? Quando chegamos no Tigrão, não sei por quê, o show foi transferido para o dia seguinte. Então, vamos fazer o quê? E eu chapado, e aquela ideia ficava matutando na minha cabeça. Depois nós fumamos uns 3 cada um. Não tem o show. Ele falou, não, cara, eu vou embora. Eu falei, eu vou namorar. Eu fui para casa da minha namorada. Aí cheguei lá. Que zóio. Aí estava verde o zóio. Ela falou, o que você tem? Eu falei, não sei. Fala para mim. Eu olhei para ela e falei assim, estou pensando em ser padre. Ela gritou, falou assim, ô mãe, olha o que o seu genro está falando aqui. O que foi, minha filha? Ele está falando que vai ser padre. E já chorando nela. E a dona Adélia falou, minha filha, tomara então que seja um padre que presta. Eu fiquei padre. Talvez ainda não cumpri o desejo da minha ex-sogra. Estou ansioso para levá-la a Santa Catarina, tomar caldo de cana lá, né? Tem muita gente levando a sogra de Santa Catarina para tomar garapa, comer peixe cru, não é? Mas vocês vejam bem, quantos anos se passaram? Parece que Deus esqueceu a reza do Léo no pedal da bicicleta Calói Azul. Parece que Deus esqueceu a visão que o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo, porque Deus aproveita que a porcaria que você tem em mãos para transformar naquilo que Ele tem em mãos. Deus ouviu aquela palavra de ciência na casa desse meu amigo, hoje eu posso falar o nome dele, Eugênio Pacelli. Naquela época não podia me falar nem o nome, imagina, sabia que fumava maconha, maconheiro, não vale porcaria nenhuma. Deus ouviu e me fez padre. E me fez padre que fundou Betânia, que hoje tem quantos filhos? E não só por causa da maconha, hoje é por causa da cocaína, é por causa da prostituição, é por causa do HIV. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, que eu um dia fui drogado. Graças a Deus, que eu um dia vivi tudo que um jovem drogado vive. Todas as consequências. Não existe nenhuma pessoa dependente química nesse mundo que não seja também uma pessoa desequilibrada afetiva e sexualmente. Não existe. Por isso não condeno. Hoje eu queria convidar você, meu menino e minha menina, que também um dia foi por esses caminhos. Coloque o que tem na sua mão, na mão de Jesus. Mesmo que seja maconha ou cocaína, mesmo que seja camisinha ou pílulas anticoncepcionais, Ele transforma isso em Eucaristia. É isso que Jesus faz.
A transubstanciação se dá com aquilo que nós somos, com aquilo que nós oferecemos. Muitas vezes não acontece Eucaristia na sua vida, porque o que você traz para o altar não é seu. Talvez você traga para o altar o desejo de uma vida santa, mas que você não tem. Então tenha coragem de trazer para o altar o estrago da sua vida contaminada, o estrago da sua vida cheia de pecado, porque Deus pode fazer milagre na sua vida. Oh meu irmão, oh minha irmã, quando deixamos-nos conduzir pela graça de Deus, Ele faz cair sobre nós essa chuva de bênçãos e de graças, que lava a nossa alma e que fecunda o nosso coração. Hoje Jesus, bom pastor, quer chegar até você. A miséria que você estiver vivendo, aos estragos que o pecado fez na sua vida. E sou capaz de dizer, quanto mais o pecado estragou, melhor para a graça de Deus. São Paulo já dizia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por quê? Porque um dia teve coragem de deixar a graça de Deus invadir todas as suas áreas de desgraça. Hoje permita que Jesus, o bom pastor, pegue você, ovelha ferida e machucada, no colo. Também você que já é uma ovelha desgarrada há muito tempo. Você que já é ovelha. As ovelhas e as ovelhas. Hoje deixe Jesus tocar nesse coração. Jesus hoje olha para mim e para você e diz, o ladrão vem só para destruir, para roubar e para matar. Não foi o que o encardido fez com você? Destruiu a sua personalidade, destruiu a sua vontade, destruiu os seus sonhos. Lembra dos sonhos que você tinha? Que pena que hoje você nem sonha mais. Você perdeu a capacidade de sonhar. Jesus jamais pode contar com uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar. A única coisa que você não pode perder é a capacidade de sonhar, porque nesse sonho de Deus encontra-se o Espírito Santo, e naquela aspiração, mesmo aquela aspiração aparentemente mundana, estragada, Deus pode entrar, se você abre a porta do coração e transforma esse sonho, e transforma essa aspiração em graça. O encardido entrou em seu coração para roubar a sua alegria, para roubar a sua paz. Você tem notado, meu menino, minha menina, como você se transformou num jovem triste? Antônio Marcos, que morreu já tem uns 15 anos atrás, gravou uma música, a oração de um jovem triste, que era a sua oração. Porque ele perdeu a vida por isso. Um jovem, feito muitos de vocês, foi Antônio Marcos. Um menino, que também sofreu o abandono familiar, que também sofreu a humilhação da pobreza, mas que tinha uma voz excepcional. Ele que gravou em 1973, uma música que Claudinho Fontana, católico, fez. O homem de Nazaré. Quando Antônio Marcos cantava a oração de um jovem triste, ele estava cantando a oração dele. Ela é também a sua. Como é que você se transformou num jovem triste? Num jovem desmanzelado, num jovem que perdeu o brio, num jovem que perdeu a coragem, num jovem que agora está tentando achar os caminhos fáceis que o mundo ensinou. Mas nós sabemos, a única coisa fácil que existe é ir para o inferno, é ir para o buraco, é entrar na onda, é deixar-se conduzir por onde vai a maioria. Jesus diz, o encardido, ele é o inimigo, ele vem para roubar, ele vem para destruir, destruiu a sua pureza, destruiu não, tentou destruir,
porque a sua verdadeira pureza está na cabeça e no coração. Você se lembra bem do que ouviu hoje no final da manhã? Ele vem para matar. Quanta coisa o encardido matou em você. Matou o entusiasmo, matou a alegria, matou aquela ânsia de verdade, matou a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de amar, matou a sua capacidade de ser menino e menina, de deitar e sentar no colo do pai e da mãe, de tomar essa bênção dos seus pais. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu vim para que as ovelhas... Como é que terminou o evangelho? Eu vim para que as ovelhas tenham... Quais ovelhas? As mesmas. É o mesmo versículo. Versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Observe que a palavra usada por Jesus aqui no Evangelho de São João 10:10 é a mesma usada por Paulo em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo 10 e esse versículo 20 de Romanos é o mesmo versículo. Significa, na sua vida, o Senhor tem o poder, e mais do que o poder. Hoje Ele se apresenta não como poderoso, hoje Ele se apresenta como bondoso, hoje Ele se apresenta como amoroso, como pastor. Hoje Ele não quer fazer perguntas para você, hoje Ele não quer saber do seu passado. Hoje Ele olha para você e mostra o futuro, e diz a você: no que depender de mim, eu quero dar a você a vida, e a vida que eu dou a você é essa vida. Parece que a Eliana cantou errado. Sou bom pastor. Agora. Opa, é plural ou é singular? Eu escutei um Szinho aí, Eliana cantou sem. É quantas vidas? Por acaso Jesus é espírita? Reencarnado? Quanta vida? Porque só tem uma. Quanta vida eu tiver, olha lá na cruz quanta vida, é até a morte. João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta vida significa? Eu tenho toda a vida que você precisa. Eu tenho toda a vida que você está procurando. Eu tenho toda a vida que você está tateando, buscando em tantos lugares. Mas para que eu possa dar essa vida a você, você precisa acolher hoje a mim como pastor da sua vida.